Olá pessoas, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui no canal H de História e hoje com um tema bem intrigante. O Brasil não foi colonizado pelos portugueses. Realmente não foi. Quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui em 1500, não houve uma imediata colonização do território. E é isso que nós falaremos aqui no vídeo de hoje. Então, pessoas, eu me chamo Keiler, sou professor, historiador e apresentador aqui deste canal. Desde já eu convido você para ficar com a gente até o final desse vídeo. E lá no final, você diz pra gente através dos comentários o que você achou de tudo que viu por aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative as notificações para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. O Brasil não foi colonizado pelos portugueses. E por que não foi? Porque os portugueses não tinham interesse na colonização. Claro, o que a gente precisa levar em conta é quais eram as questões, as circunstâncias que estão envoltas dessa decisão de Portugal, de não colonizar o Brasil imediatamente. O que a gente percebe é que a chegada dos portugueses aqui, através de Pedro Álvares Cabral em 1500, ela é um marco histórico da história do Brasil. No entanto, não foi naquele momento que ocorreu um processo de colonização que tornasse essa chegada dos portugueses aqui imediatamente num Brasil colônia, como a gente vai ver, por exemplo, 3 décadas depois. Depois de 30 anos é que definitivamente Portugal vai colonizar o Brasil. Vamos verificar então aqui, pontuando quais seriam os interesses e ao mesmo tempo verificar quais seriam as circunstâncias que levaram então Portugal não colonizar o território imediatamente. Vamos lá para o primeiro. Portugal tinha interesse em outras áreas, que eram muito mais promissoras do que, naturalmente, a América, o Brasil. E essas áreas seriam principalmente áreas da Ásia. Em seguida, a gente pode citar também aqui alguns territórios da África, mas o Brasil não era uma prioridade de Portugal. Ao chegar aqui no Brasil, não houve de imediato esse encontro das especiarias, dos metais preciosos e dos mercados consumidores. E é claro, você já entendeu, você é esperto e já percebeu que esses daí são os motivos que levaram Portugal a não colonizar o Brasil imediatamente. As especiarias no Oriente, o volume de capital que poderia ser arrecadado no comércio com as Índias era muito mais interessante do que necessariamente explorar o Brasil. Então, naquele momento, não era interessante desviar o foco. Por exemplo, em 1498, com a viagem do Vasco da Gama, o carregamento de especiarias de lá até a Europa proporcionou um comércio que deu um lucro de 6.000% para os portugueses. E isso daí deveria ser mantido. Então, o comércio com a Ásia deveria ser uma prioridade, deveria ser objetivo e deveria naturalmente ser o foco das atenções do Estado português, dos comerciantes portugueses. Não era interessante naquele momento desviar ou dividir a atenção com outros territórios que nem eram promissores assim. É o caso, por exemplo, do Brasil. Tá bom. Claro, ao chegar aqui, os portugueses depararam então com as comunidades indígenas, mais precisamente com os tupis, os tupinambás em geral, e também com alguns índios guaranis. E é interessante que a gente destaque que, para os interesses de Portugal, esse encontro não foi interessante. Haja vista que não encontraram especiarias e nem mercados consumidores por uma razão muito simples. Os índios não praticavam atividades comerciais. Não nesses moldes que os europeus praticam. Não nesses moldes que os europeus também buscavam. Por exemplo, o índio não se tornava um mercado consumidor porque ele não tinha a prática do uso da moeda da mesma forma que os portugueses, valorizando, por exemplo, moedas que eram cunhadas de ouro e prata. A noção que o índio tem do ouro e da prata é muito diferente, está totalmente fora de contexto daquilo que o português
pretendia ou queria encontrar aqui. Ouro puro, ouro puro. Então não há também uma grande quantidade de especiarias, haja vista que as comunidades indígenas eram autossuficientes, elas praticamente caçavam e coletavam aquilo que era para o seu sustento, elas não produziam excedentes, portanto não havia um comércio de especiarias disponível, da mesma forma que havia, por exemplo, na África e na Ásia para os portugueses. Então esses elementos combinados naturalmente vão fazer com que os portugueses cheguem aqui e não encontrem tais especiarias e não vejam os índios como mercados consumidores. Então esse daí é um primeiro elemento também que a gente pode destacar como um elemento que não incentivou a colonização de imediato do território brasileiro. Sem dúvida nenhuma, encontrar ouro e também prata valorizaria muito o território. E logo que os portugueses chegaram aqui, não houve, por exemplo, esse momento de encontrar metais preciosos. Haja vista que as principais minas de metais preciosos que os portugueses mais tarde iriam encontrar, elas não estavam ali pelo litoral. E não era interessante, por exemplo, ficar perdendo tempo com um local onde não tinha metais preciosos. E como eles não sabiam da existência nem de ouro e nem de prata, que isso só vai ser naturalmente descoberto alguns séculos mais tarde, numa região bem distante da onde os portugueses haviam explorado no primeiro momento, eles não tiveram interesse naturalmente em ficar por aqui. Eu quero ouro, ouro, ouro! A existência de um tratado, o Tratado de Tordesilhas, que foi assinado em 1494, dividia então entre Portugal e Espanha o mundo praticamente. O continente americano seria dividido uma parte, que é a parte oeste, para a Espanha e a parte leste para Portugal. Então, Portugal, garantindo parte do território americano, se viu muito à vontade em seguir viagem para as Índias. E aí, então, num outro momento, já garantindo a sua posse do território americano pelo Tratado de Tordesilhas, ele se viu à vontade para deixar a exploração desse território para depois. Então, o Tratado de Tordesilhas, de uma certa forma, ele deu uma segurança para os portugueses não incentivarem e, ao mesmo tempo, não intensificarem o processo de exploração e de busca das riquezas de uma forma tão apressada. Isso poderia ficar para um momento mais adequado. Uma perda de tempo. E foi exatamente isso que fizeram os portugueses. Essa colonização, esse interesse, ele não viria de imediato, ele só viria mais tarde. A colonização de um novo território, ela exige investimentos, ela exige uma estrutura, ela exige uma administração, ela exige todo um processo estrutural implantado aqui no Brasil. Isso daí, além de ser muito caro, era muito mais difícil, porque se Portugal quisesse explorar o Brasil, ele ainda tinha que buscar as riquezas, ele ainda tinha que encontrar essas riquezas. E isso não era interessante já saber que elas existiam e naturalmente implantar esses assentamentos, essas estruturas de ocupação, a estrutura administrativa que pudesse garantir então aos portugueses a exploração direta do território e uma exploração que pudesse lhe dar lucros que valesse então todo aquele empenho e os investimentos feitos aqui no local. Então isso daí é um elemento que vai pesar muito na balança. Portugal tinha todo esse capital para estar investindo nessa estrutura, só se valesse muito a pena. E no caso do Brasil, não valeria. Por essas e outras razões que a gente vai verificar então que não havia o interesse de colonizar o território. Colonizar não seria a melhor das atitudes e nem a melhor das ideias, pelo menos para aquele momento. Você entendeu, velho? Havia também um medo de que outras nações pudessem naturalmente querer reivindicar o território. É bom enfatizar que a Espanha estava nesse momento explorando
as regiões da América Central. Basicamente ali aquela região onde fica o México, o território asteca, e encontrando inclusive muito metal precioso, como por exemplo o ouro e também como a prata. Isso fez com que as atenções ficassem voltadas para lá, para aquela região. E aí fizesse com que Portugal respirasse aliviado, porque ele vai pensar, bom, eles não estão nem aqui perto do meu território, então não é o momento de se preocupar com isso agora. Quando os espanhóis começarem, por exemplo, a explorar a região da América do Sul, mais precisamente ali a região onde hoje é o Peru, que na época era território inca, aí sim vai haver uma preocupação e uma atenção de Portugal em relação à ação espanhola, já vista que eles encontraram muitos metais preciosos e os portugueses vão começar a pensar, será que haveria também uma possibilidade de encontrar isso em terras brasileiras que pertenciam aos portugueses? Aí o pensamento começa a mudar em relação ao território brasileiro. 2000 anos depois. Foi só a partir de 1530 que Portugal começa então a ter interesse pela colonização do Brasil. E isso se deve a vários fatores, entre eles, por exemplo, o declínio do comércio com a região das Índias, a ameaça de invasão por países estrangeiros como a Holanda, a França e também a Inglaterra, e a gente verifica que o território ele passa a ter um relativo valor com a possibilidade de encontrar metais preciosos aqui no território, quando a Espanha começa a explorar ouro e prata no território vizinho. Por conta dessas razões, Portugal começa a ver possibilidade de lucrar aqui no território. E aí ele vai então começar a repensar e ao mesmo tempo a planejar essa ocupação, essa colonização. E muito obrigado, muito obrigado. Tá aí. Eu espero sinceramente que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que você já tenha deixado aquele like. E o canal H de História agradece mais uma vez a sua presença por aqui. Valeu!